Fala, meu craque, tudo bem com você? Maria Fifi do futebol brasileiro na área, e hoje eu vim te passar todos os jogos que nós vamos ter na última rodada da Série C e também vou te passar aí umas dicas e palpites para esses últimos jogos. E lembrando que todos os duelos serão às 5 horas da tarde do sábado. Então vamos para o primeiro jogo, que será lá no Francisco Noveleto, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Teremos o São José enfrentando o Altos do Piauí, com transmissão do N Sports. E para esse duelo eu estou super confiante no São José, ele que é um time que tem um ataque muito bom, a defesa não é lá essas coisas, mas o ataque é muito bom e tem buscado aí uma vitória nos últimos jogos e não tem conseguido, né? Então talvez nesse jogo seja aí para fechar com chave de ouro, ainda mais que ele estará jogando em casa contra uma equipe que já está entregue aí, que é o Altos, né? Ele já sabe que não vai cair, só vai cumprir tabela. Então estou imaginando que ele deve perder esse jogo para o São José, provavelmente por 3-0 ou 3-1. Já o segundo duelo, também às 5 horas da tarde, né? Num sabadão, fechando com chave de ouro, será lá no Amigão, em Campina Grande, na Paraíba, com o Campinense enfrentando o Volta Redonda do Rio de Janeiro, com transmissão do N Sports. E nesse duelo, com certeza, o meu favorito é o Volta Redonda. Ele que vai encarar uma equipe que já tá rebaixada, né, que é o Campinense. Só que o Campinense, eu acho que ele não vai se entregar tão fácil assim, porque ele também estará jogando em casa no último jogo. E é uma chance dele conseguir arrecadar, né, gente, mais um pouquinho ali. Então, quem sabe, ele faça ainda pelo menos um gol no Volta Redonda. Mas acho que vai ficar só nisso mesmo, porque o Volta Redonda deve fazer ou 2-1 ou 3-1 em cima do Campinense. E outro duelo que vai ser super importante será entre o Confiança e o Atlético Cearense, lá no Batistão, em Aracaju, com transmissão do N Sports. E nesse duelo a gente vai conhecer o outro time que será rebaixado à Série D. Com uma vitória do Confiança, o Atlético Cearense é rebaixado à Série D. E acho que o Confiança consegue ganhar do Atlético aí por 1-0 ou 2-1. Mas o Atlético Cearense é um time muito bom, ele ganhou aí recentemente de alguns times por 3-1 e pode sim tentar, né, ir pra cima do Confiança e ganhar dele. Parece que o negócio do Atlético Cearense é jogar pressionado. Então quem sabe ele consegue uma vitória em cima do Confiança por 3-1, né, ou pelo menos por 2-1, mas acho bem difícil. E para mim vem uma vitória do Confiança em cima do Atlético e ele infelizmente será rebaixado à Série D. Já o outro duelo bem importante também vai ser entre o Vitória e o Brasil de Pelotas, lá no Barradão, em Salvador, com transmissão do DAZN. E nesse duelo a gente tem uma equipe que está ali brigando por uma vaga no quadrangular, que é o Vitória, e a outra que está buscando sair da zona de rebaixamento, que é o Brasil de Pelotas. Se ele ganha do Vitória e os outros resultados também dos adversários dele forem favoráveis, ele consegue escapar da zona de rebaixamento. Já se ele empata ou se ele perde, né, para o Vitória, ele será rebaixado. No caso do Vitória, ele precisa de uma vitória mesmo, tá? Ele não pode empatar, tem que ser uma vitória em cima do Brasil de Pelotas, para ele conseguir, né, ter a pontuação ali para entrar dentro da zona de classificação para o quadrangular. E está disputando vaga ali com vários times. Então ele precisa muito de uma vitória. E acho que é bem fácil ele conseguir. Só que para mim esse duelo deve ter muitos gols, porque o Brasil de Pelotas é um time que a defesa já não é lá essas coisas, mas o ataque tá em dia. E o Vitória, por outro lado, ele tem uma defesa muito boa, o ataque dele também é muito bom, e acho que ele deve sim facilmente conseguir fazer gols ali no Brasil de Pelotas. Só que o Brasil de Pelotas também acho que deve conseguir furar ali o bloqueio do Vitória. Então nesse duelo eu imagino que pode ficar ali no 3-2, ou seja, é bem difícil, mas acho que pode ficar no 3-2. É tudo ou nada, gente, é o último jogo, não tem mais o que fazer. Então acho que o Brasil de Pelotas vai pra cima. Talvez a gente tenha até expulsão aí, né? Imagina, gente. Mas acho que deve ficar ali no 3-2, ou quem sabe o Vitória consegue manter ali no 2-1, 2-0 em cima do Brasil de Pelotas. E assim, com um resultado positivo para a equipe baiana, a gente teria o Vitória dentro ali da zona de classificação para o quadrangular, e no caso do Brasil de Pelotas ele seria rebaixado. Já no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, São Paulo, teremos o Botafogo de São Paulo enfrentando o Remo do Pará, com transmissão do DAZN às 5 horas da tarde do sabadão. E nesse embate a gente tem uma equipe que já está classificada para o quadrangular, que é o Botafogo de São Paulo, e a outra equipe que é o Remo, que está tentando se manter ali dentro da zona de classificação. Ele que no momento está na 8ª posição, então ele precisa de uma vitória, e mesmo que os seus adversários consigam uma vitória, no caso, né, do Vitória, né, pode ganhar aí do Brasil de Pelotas, e a Aparecidense pode ganhar também do Botafogo da Paraíba, ele seria um dos times que iria para o G8, porque nos critérios de desempate ele tem a maior quantidade de gols pró, então ele seria um dos times classificados, e por isso ele precisa muito de uma vitória nesse jogo, e não acho difícil ele conseguir, porque a gente tem aí o Botafogo de São Paulo que já está classificado, e se ele seguir de repente, né, o que está fazendo o Mirassol, que é poupando jogadores, ele pode ir nesse jogo com muita calma, né, e perder para o Remo, mas ele também pode ir com tudo, né, até porque ele vai finalizar o último jogo
da Série C em casa e ele pode querer, né, fechar com chave de ouro para a sua torcida, né, ficar feliz. E por isso ele pode ganhar do Remo por 2-1. Ele que é um time que adora 2-1. Se ele perde é no 2-1, se ele ganha é no 2-1. Então estou imaginando que esse jogo pode dar um resultado positivo aí para o Remo, gente, por 2-1. Mas tudo pode acontecer, inclusive o Botafogo de São Paulo pode ganhar do Remo aí, né, gente? Mas estou confiante aí em uma vitória do Leão do Norte. E lá na Arena da Amazônia, em Manaus, teremos o Manaus enfrentando o Mirassol de São Paulo, com transmissão do N Sports. E nesse duelo a gente tem uma equipe que é o Mirassol, é o líder e que tem poupado aí muitos jogadores nos últimos jogos, já que ele conseguiu sua classificação bem antecipada. Já o Manaus tem amarelado demais aí nos últimos jogos e a sorte dele é que no início ele foi bem e ele não tem mais chance de cair, né, de ser rebaixado. Mas se ele não tivesse ido bem no início, ele com certeza seria um dos times rebaixados porque está jogando muito mal. Inclusive, no último jogo contra o Ipiranga, ele tomou 5-0 lá no Colosso da Lagoa. Imagina quanto que ele não vai tomar do Mirassol, que mesmo jogando com um time reserva, é muito bom. Então imagino que o Mirassol deve fazer nele um 4-0 ou um 3-0, ou talvez deixe ele fazer pelo menos um gol, ficando ali no 3-1. Mas se o Mirassol de repente decidisse ir com o time totalmente titular, com força total, poderia ser uma goleada, gente, de 7-0, 8-0 em cima do Manaus. E lá no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Santa Catarina, teremos o Figueirense enfrentando o ABC de Natal, com transmissão do DAZN. E nesse duelo a gente tem duas equipes já classificadas para o quadrangular, então estou imaginando que elas não vão pegar tão pesado assim, devem talvez ir com muita calma, né, para evitar lesões aí nos seus jogadores principais, e adoram empatar também. E por isso estou imaginando que esse jogo deve sair no empate, lembrando que o Figueirense empatou no último jogo, já o ABC ganhou, né, do São José por 3-2, e sendo assim acho que deve vir ou um 0-0 ou talvez 1-1 nesse duelo. Mas lembrando que o Figueirense em casa, né, geralmente ele pode querer aí sua torcida feliz com ele, e se ele não terminar com um empate, deve terminar com uma vitória em cima do ABC, quem sabe por 1-0, né, pelo menos. Ele que é um time que não é de perder em casa, então ou vai dar empate ou uma vitória aí do Figueirense. E lá no Presidente Vargas, em Fortaleza, teremos o Ferroviário enfrentando o Ipiranga de Erechim, com transmissão do N Sports. E o Ferroviário ele já está rebaixado, então ele só está cumprindo aí a tabela. Vai pegar uma equipe que é o Ipiranga, que tem chance de se classificar, né? Mas enfim, ia ter que torcer demais por muitos resultados aí, que não acho que irá acontecer. Porém, ele quer terminar vitorioso, né? Pelo menos para alegrar um pouquinho sua torcida. E acho que ele deve ganhar esse jogo bem fácil aí do Ferroviário. Ele que no último jogo fez 5-0 em cima do Manaus, só que jogando em casa lá no Colosso da Lagoa. Agora, fora de casa, ele que tem muita dificuldade, mas acho que contra o Ferroviário ele não vai ter muita dificuldade, não. Deve fazer um 3-0 ou um 4-0, né? Quem sabe aí um 4-1 em cima do Ferroviário. Será que vem uma goleada bem intensa aí do Ipiranga, gente, em cima do Ferroviário? Lembrando que o recorde, né, de gols aí na Série C esse ano foi de 6-0, que foi o Mirassol, né, em cima do Atlético Cearense. E agora o penúltimo jogo que a gente vai comentar será entre a Aparecidense de Goiás e o Botafogo da Paraíba, lá no Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, Goiás, com transmissão do DAZN. Esse duelo que será também às 5 horas da tarde, né, do sabadão, vai ser muito tenso, um dos jogos que será muito importante nessa rodada, porque pode definir a permanência do Botafogo da Paraíba no quadrangular. Ele que teve aí, gente, uma sequência, né, desde o início praticamente, que ele tá dentro ali da zona de classificação. Imagina na última rodada perder a sua posição dentro do G8. Torcedores aí do Belo que se preparem, aguenta aí o coração de vocês, porque não vai ser fácil. Já, né, o time da Aparecidense está tentando entrar dentro do G8. Ela que chegou a ficar um tempo lá dentro, mas depois perdeu, aí saiu e agora está com um pezinho lá dentro, né? Só que ela depende dos resultados dos jogos do Vitória, né? E também do duelo entre Botafogo de São Paulo e Remo. Se eles perdem aí seus duelos, né, e ela ganha do Botafogo da Paraíba, ela pode se manter dentro do G8 e ir para o quadrangular. Então, será que ela consegue, gente, ganhar do Botafogo da Paraíba? Lembrando que o Botafogo vem de uma sequência de 4 empates seguidos. Já a Aparecidense ela é bem instável, vem de um empate, antes de uma derrota, teve vitória também. Então, assim, vai ser um jogo bem difícil. Geralmente em casa ela é forte, mas há controvérsias, né? Porque ela também perdeu em casa para o Atlético Cearense por 3-1 algumas rodadas atrás. E quem sabe o Botafogo da Paraíba, que tem um ótimo ataque, tem uma ótima defesa, consiga se defender super bem e ganhe da Aparecidense. Mas a APA é esperta e não acho difícil ela também ganhar aí do Botafogo da Paraíba. Vale lembrar que o Belo ele joga por
por um empate, né? Se der aí um 0-0, 1-1 é muito bom pra ele. Já a Aparecidense precisa de uma vitória. Então nesse duelo, apesar de ser bem difícil, eu acho que vem aí uma vitória da Aparecidense, gente. Acho que por 2-1. Mas o Belo vai tentar empatar de todo jeito esse jogo. E também não acho difícil vir um empate aí não, viu, gente? Estou bem na dúvida. Pra mim, assim, ou vem uma vitória da Aparecidense, ou vem um empate aí junto com o Botafogo da Paraíba. E você, craque, está na dúvida em qual jogo, né? Eu estou na dúvida nesse jogo. Comenta aqui embaixo qual resultado você acha que vai dar. Se vem vitória aí do Botafogo da Paraíba ou vem vitória da Aparecidense. E o último jogo, né, para fechar com chave de ouro a rodada 19 da Série C, será entre o Paysandu e o Floresta do Ceará, lá na Curuzu, em Belém, no Pará, às 5 horas da tarde, né, do sabadão, com transmissão da Band, do DAZN e do TikTok. E nesse embate a gente tem o Paysandu, que já está classificado, vai jogar em casa e com certeza ele vai jogar em busca de alcançar a liderança, né, que atualmente é do Mirassol. Mas eles possuem a mesma quantidade de pontos. E se de repente o Mirassol perde, né, e o Paysandu ganha, ele consegue, né, ficar na liderança. E pra ele eu imagino que seria bem melhor ele ficar como líder, né, do que o Mirassol. Mas no caso do Floresta, se o Floresta perde esse jogo, né, e como vocês já sabem, tem toda aquela questão, né, do Atlético Cearense e também do Brasil de Pelotas, o Floresta pode ser rebaixado. Então estou super confiante no Paysandu. Acho que ele pode ganhar esse jogo aí de 2-1 do Floresta ou 2-0. E esses foram todos os jogos da Série C pela última rodada. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!